Você já reparou que seus pés vivem gelados, mesmo quando está calor? Talvez você use meias grossas o tempo todo, ou evite tirar os sapatos porque sabe que seus pés estarão frios ao toque. Pode parecer apenas uma característica do seu corpo, algo sem importância. Mas preste atenção no que vou explicar agora, porque esse sinal aparentemente simples pode estar revelando algo muito mais sério acontecendo dentro das suas artérias. Antes de qualquer coisa, preciso deixar claro: pés gelados são extremamente comuns e, na maioria das vezes, não indicam nada grave. Podem ser apenas uma questão de circulação mais lenta, comum com o passar dos anos, ou até mesmo uma característica individual. Mas existe uma diferença importante entre pés que ficam frios ocasionalmente e pés que estão constantemente gelados, especialmente quando isso vem acompanhado de outros sinais. É sobre essa diferença que vamos conversar hoje. Quando seus pés estão sempre gelados, especialmente se um pé está mais frio que o outro, se a pele fica pálida ou azulada, ou se você sente fraqueza nas pernas ao caminhar, isso pode ser um aviso de que suas artérias estão enfrentando dificuldades para levar sangue até as extremidades do corpo. Essa condição tem um nome: doença arterial periférica. Vou explicar o que acontece de forma bem clara. Imagine suas artérias como uma rede de tubos que levam sangue rico em oxigênio e nutrientes para cada canto do seu corpo. Com o tempo, especialmente após os 50 anos, essas artérias podem começar a acumular depósitos de gordura em suas paredes internas. É como se fossem canos que vão ficando entupidos aos poucos. Quando isso acontece nas artérias das pernas e dos pés, o sangue tem dificuldade para chegar até lá. E sem sangue suficiente, seus pés ficam frios, porque o sangue é justamente o que leva calor para os tecidos. Segundo pesquisas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, a doença arterial periférica afeta milhões de pessoas acima dos 50 anos. O problema é que muita gente não percebe os sinais iniciais, ou acha que é apenas parte natural do envelhecimento. Mas aqui está o ponto crucial. Quando suas artérias das pernas estão estreitadas, isso geralmente significa que outras artérias do corpo também podem estar com problemas, incluindo as do coração e do cérebro. Agora você deve estar se perguntando: como posso saber se meus pés gelados são apenas uma característica normal ou se indicam algo que precisa de atenção? Vou te dar alguns sinais importantes para observar. Primeiro, preste atenção se você sente dor, cansaço ou cãibras nas pernas quando caminha, e se essa sensação melhora quando você para descansar. Isso é chamado de claudicação intermitente, e acontece porque os músculos das pernas não estão recebendo oxigênio suficiente durante o esforço. É como se seus músculos estivessem pedindo socorro. Segundo sinal, observe a cor da sua pele. Se seus pés ou pernas ficam pálidos quando você os levanta, ou se ficam avermelhados ou arroxeados quando você os abaixa, isso pode indicar que o fluxo sanguíneo está comprometido. A pele também pode ficar brilhante ou mais fina, e os pelos das pernas podem diminuir ou parar de crescer. Terceiro ponto importante: se você tem feridas ou machucados nos pés que demoram muito para cicatrizar, ou se suas unhas crescem mais devagar e ficam quebradiças, isso também pode ser um sinal de circulação inadequada. Sem sangue suficiente, o corpo tem dificuldade para reparar tecidos e manter as células saudáveis. Agora, se você perceber esses sinais, especialmente se eles persistirem por mais de algumas semanas, é fundamental procurar um médico. A doença arterial periférica não é algo para ignorar, porque ela pode progredir e, em casos graves, levar a complicações sérias. Um profissional de saúde pode fazer exames simples, como medir a pressão arterial nos tornozelos e comparar com a pressão nos braços, para avaliar se há obstrução nas artérias. Mas aqui vem a parte que realmente me empolga compartilhar com você. Existem mudanças que você pode fazer na sua alimentação e nos seus hábitos que podem apoiar significativamente a saúde das suas artérias e melhorar a circulação. Não estou falando de soluções mágicas ou milagrosas,
Estou falando de estratégias nutricionais baseadas em ciência, que pesquisadores de universidades renomadas têm estudado e comprovado ao longo de décadas. Vou começar explicando algo fascinante sobre como seu corpo pode melhorar a circulação naturalmente. Existe uma substância chamada óxido nítrico que seu corpo produz, e ela tem um papel fundamental: relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. É como se o óxido nítrico fosse um sinalizador que diz para suas artérias: relaxem, abram espaço, deixem o sangue passar. O problema é que, com o envelhecimento e com hábitos alimentares inadequados, a produção de óxido nítrico diminui. Mas aqui está a boa notícia. Você pode aumentar os níveis de óxido nítrico no seu corpo através da alimentação. E um dos alimentos mais poderosos para isso é a beterraba. Pesquisas publicadas em revistas científicas internacionais mostram que a beterraba é extremamente rica em nitratos naturais. Quando você consome beterraba, seu corpo converte esses nitratos em óxido nítrico. Estudos demonstraram que pessoas que consumiram suco de beterraba regularmente apresentaram melhora na dilatação das artérias e redução da pressão arterial. Em alguns casos, os resultados foram tão significativos que os pesquisadores compararam os efeitos a certos medicamentos para pressão alta. Agora, como usar a beterraba de forma prática? Você pode consumir o suco puro, que é a forma mais concentrada, ou incluir a beterraba cozida ou assada nas suas refeições. Para o suco, a recomendação baseada em estudos é de cerca de 200 a 300 ml por dia, o que equivale a um copo médio. Você pode bater a beterraba crua no liquidificador com um pouco de água e coar, ou usar um extrator de sucos. Algumas pessoas acham o sabor terroso da beterraba forte demais, então você pode misturar com suco de laranja ou maçã para suavizar. Uma dica importante: os nitratos da beterraba são mais eficazes quando você não usa enxaguante bucal antibacteriano logo após consumir o suco. Isso porque as bactérias benéficas da sua boca ajudam a converter os nitratos em óxido nítrico. Parece estranho, mas é verdade. Então, se você vai tomar suco de beterraba, evite enxaguantes bucais por algumas horas. Além da beterraba, outros vegetais de folhas verdes escuras também são ricos em nitratos. Espinafre, rúcula, alface e couve são excelentes opções. Você pode fazer saladas frescas, refogados leves ou até mesmo adicionar essas folhas em sucos verdes. O importante é consumir esses vegetais regularmente, não apenas de vez em quando. Agora vou falar sobre outro aliado poderoso para suas artérias: o alho. Você provavelmente já ouviu falar que alho faz bem para o coração. Mas deixa eu explicar exatamente como isso funciona. O alho contém um composto chamado alicina, que é liberado quando você corta ou esmaga o dente de alho. Pesquisadores da Universidade de Harvard e de outras instituições ao redor do mundo estudaram a alicina extensivamente e descobriram que ela tem múltiplos efeitos benéficos nas artérias. Primeiro, a alicina ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando o fluxo de sangue. Segundo, ela tem propriedades anti-inflamatórias, o que é importante porque a inflamação crônica nas paredes das artérias contribui para o acúmulo de placas de gordura. Terceiro, estudos mostram que o alho pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim no sangue, aquele que se deposita nas artérias. Um estudo publicado em revistas científicas demonstrou que pessoas que consumiram alho regularmente por vários meses apresentaram melhora na função endotelial, que é a capacidade das artérias de se dilatar adequadamente. Isso é exatamente o que você precisa para melhorar a circulação nos pés e nas pernas. Como usar o alho de forma eficaz? Aqui vai um detalhe importante. Para liberar a alicina, você precisa esmagar ou picar o alho e deixar descansar por cerca de 10 minutos antes de cozinhar. Isso permite que as enzimas do alho trabalhem e produzam a alicina. Se você colocar o alho inteiro direto na panela quente, você perde grande parte dos benefícios. Então, pique o alho, deixe descansar
e depois adicione aos seus pratos. A quantidade recomendada, baseada em estudos, é de 1 a 2 dentes de alho fresco por dia. Você pode adicionar em refogados, sopas, molhos, ou até mesmo fazer um chá de alho. Para o chá, esmague 2 dentes de alho, deixe descansar 10 minutos. Adicione em uma xícara de água quente, deixe em infusão por 5 minutos, coe e beba. Você pode adicionar um pouco de mel e limão para melhorar o sabor. Agora, se você acha que alho cru é forte demais, saiba que o alho cozido também oferece benefícios, embora em menor intensidade. O importante é incluir alho na sua alimentação de forma consistente. E não se preocupe com o hálito. Mastigar salsa fresca ou tomar um chá de hortelã depois ajuda bastante. Vamos falar agora sobre outro ingrediente que pode fazer uma diferença real: o gengibre. O gengibre é usado há séculos na medicina tradicional para melhorar a circulação, e a ciência moderna confirmou que essa tradição tem fundamento. Pesquisas mostram que o gengibre contém compostos chamados gingeróis, que têm efeitos vasodilatadores, ou seja, ajudam a abrir os vasos sanguíneos. Estudos clínicos demonstraram que o consumo regular de gengibre pode ajudar a reduzir a pressão arterial, diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos, e melhorar a circulação periférica. Em um estudo específico, pessoas que consumiram gengibre diariamente por 3 meses apresentaram melhora significativa em marcadores de saúde cardiovascular. O gengibre também tem propriedades anti-inflamatórias potentes, o que é crucial porque a inflamação crônica é um dos principais fatores que contribuem para o estreitamento das artérias. Quando você reduz a inflamação, você ajuda suas artérias a se manterem mais saudáveis e flexíveis. Como usar o gengibre? A forma mais simples é fazer um chá. Rale ou corte em fatias finas cerca de 2 centímetros de gengibre fresco. Coloque em uma xícara de água fervente. Deixe em infusão por 10 minutos, coe e beba. Você pode tomar 2 a 3 xícaras por dia. Se achar o sabor muito forte, adicione mel e limão. Outra opção é adicionar gengibre ralado em sucos, sopas, refogados e saladas. O gengibre em pó também funciona, mas o fresco é mais potente. A dose recomendada é de cerca de 2 a 4 gramas de gengibre fresco por dia, o que equivale a aproximadamente 2 centímetros de raiz. Uma combinação poderosa que muitas pessoas acham eficaz é fazer um chá com gengibre, alho e limão. Ferva a água, adicione gengibre ralado e alho picado. Deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo. Adicione o suco de meio limão. Deixe descansar alguns minutos. Coe e beba. Essa combinação reúne os benefícios dos 3 ingredientes e pode ser consumida uma vez por dia, preferencialmente pela manhã. Agora vou compartilhar algo que talvez você não saiba. Os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes gordurosos, também desempenham um papel fundamental na saúde das artérias. Pesquisas extensas, incluindo estudos de longa duração com milhares de participantes, mostram que o consumo regular de ômega 3 pode ajudar a estabilizar e até reverter placas de gordura nas artérias. O ômega 3 funciona de várias maneiras. Primeiro, ele reduz a inflamação nas paredes das artérias. Segundo, ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos no sangue. Terceiro, melhora a função endotelial, aquela capacidade das artérias de se dilatar que mencionei antes. E quarto, tem efeitos anticoagulantes leves, o que significa que ajuda a prevenir a formação de coágulos que podem bloquear artérias já estreitadas. As melhores fontes de ômega 3 são peixes como sardinha, salmão, atum, cavala e arenque. A recomendação é consumir pelo menos 2 porções de peixe por semana. Se você não gosta de peixe ou tem dificuldade de acesso, pode considerar suplementos de óleo de peixe. Mas sempre converse com seu médico antes de iniciar qualquer suplementação, especialmente se você já toma medicamentos anticoagulantes. Para quem prefere fontes vegetais, as sementes de linhaça e de chia também contêm ômega 3.
embora em uma forma diferente que o corpo precisa converter. Você pode moer as sementes de linhaça e adicionar em iogurtes, vitaminas, saladas ou sopas. A dose recomendada é de 1 a 2 colheres de sopa por dia. Agora, além desses alimentos específicos, existe um hábito que é absolutamente fundamental e que tem evidências científicas tão fortes que não posso deixar de mencionar: caminhar. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas estudos mostram que caminhar regularmente é uma das intervenções mais eficazes para melhorar a circulação em pessoas com doença arterial periférica. Pesquisas da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, acompanharam centenas de pessoas com problemas de circulação nas pernas e descobriram que aquelas que caminharam regularmente, mesmo sentindo desconforto inicial, apresentaram melhora significativa na distância que conseguiam caminhar sem dor. O que acontece é que, quando você caminha, você estimula o corpo a criar novos pequenos vasos sanguíneos ao redor das áreas bloqueadas, um processo chamado de circulação colateral. É como se o corpo criasse desvios naturais para o sangue chegar onde precisa. A recomendação é caminhar de 30 a 60 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. Comece devagar no seu ritmo e vá aumentando gradualmente. Se você sentir desconforto nas pernas, não pare imediatamente. Diminua o ritmo, mas continue caminhando até que o desconforto passe e então retome o ritmo normal. Esse ciclo de caminhar até sentir desconforto, descansar brevemente e continuar é exatamente o que estimula a formação de novos vasos sanguíneos. Claro, se você sentir dor intensa, tontura, falta de ar ou qualquer sintoma preocupante, pare e procure orientação médica. Mas para a maioria das pessoas, caminhar é seguro e extremamente benéfico. E o melhor, é de graça e você pode fazer no seu próprio bairro. Agora, vou falar sobre algo que você precisa evitar se quiser proteger suas artérias: o excesso de gorduras saturadas e gorduras trans. Essas gorduras, encontradas em alimentos ultraprocessados, frituras, carnes gordurosas e produtos industrializados, contribuem diretamente para o acúmulo de placas nas artérias. Estudos mostram uma relação clara entre o consumo elevado dessas gorduras e o aumento do risco de doença arterial periférica. Isso não significa que você precisa eliminar completamente todas as gorduras da sua dieta. Gorduras saudáveis, como as encontradas em azeite de oliva, abacate, castanhas e peixes, são importantes e benéficas. O problema são as gorduras ruins em excesso. Então, reduza frituras, evite alimentos ultraprocessados, prefira carnes magras e use azeite de oliva no lugar de manteiga ou margarina sempre que possível. Outro ponto crucial: o açúcar em excesso. O consumo elevado de açúcar contribui para a inflamação crônica e para o desenvolvimento de resistência à insulina, que, por sua vez, aumenta o risco de problemas vasculares. Reduza refrigerantes, doces, bolos e biscoitos industrializados. Se você gosta de algo doce, prefira frutas frescas, que além do sabor doce trazem fibras, vitaminas e antioxidantes. Falando em antioxidantes, eles são fundamentais para proteger suas artérias do estresse oxidativo, que é um dos processos que danificam as paredes dos vasos sanguíneos. Frutas vermelhas como morango, mirtilo, framboesa e amora são ricas em antioxidantes. Outras fontes excelentes são frutas cítricas, uvas escuras, romã, chá verde e cacau puro. Você pode fazer um suco antioxidante poderoso batendo no liquidificador uma xícara de frutas vermelhas, meia beterraba, um pedaço pequeno de gengibre, suco de meio limão e água. Beba pela manhã, em jejum ou no café da manhã. Essa combinação reúne nitratos da beterraba, antioxidantes das frutas vermelhas, compostos anti-inflamatórios do gengibre e vitamina C do limão. Agora, preciso ser muito claro sobre algo importante. Tudo o que compartilhei aqui são estratégias nutricionais que podem apoiar a saúde das suas artérias e melhorar a circulação,
especialmente em casos leves a moderados e como prevenção. Mas se você já tem diagnóstico de doença arterial periférica, ou se seus sintomas são graves, essas mudanças alimentares devem ser vistas como complementares ao tratamento médico, não como substitutas. Em casos graves, onde há obstrução significativa das artérias, pode ser necessário tratamento com medicamentos específicos ou até procedimentos para desobstruir as artérias. Nunca interrompa ou altere medicamentos prescritos pelo seu médico sem orientação. O que estou propondo é que você use a alimentação e os hábitos saudáveis como aliados poderosos, trabalhando junto com o acompanhamento médico. Também é importante mencionar algumas contraindicações. Se você toma anticoagulantes, converse com seu médico antes de aumentar significativamente o consumo de alho, gengibre ou ômega 3, pois eles têm efeitos anticoagulantes leves e podem potencializar o efeito do medicamento. Se você tem problemas de estômago, como gastrite ou úlcera, vá com calma no alho e no gengibre, pois podem irritar a mucosa gástrica em algumas pessoas. E se você tem pressão baixa, monitore como seu corpo responde à beterraba e ao alho, pois eles podem reduzir ainda mais a pressão. Vou resumir agora os pontos principais que conversamos para que você possa começar a colocar em prática. Primeiro, preste atenção aos sinais do seu corpo. Pés constantemente gelados, especialmente acompanhados de dor ao caminhar, mudanças na cor da pele ou feridas que não cicatrizam, merecem avaliação médica. Segundo, inclua na sua alimentação diária alimentos que apoiam a saúde das artérias, beterraba e vegetais verdes ricos em nitratos, alho fresco, gengibre, peixes gordurosos ou sementes ricas em ômega 3 e frutas ricas em antioxidantes. Terceiro, caminhe regularmente. Comece com o que você consegue e vá progredindo aos poucos. A caminhada é uma das ferramentas mais poderosas que você tem para melhorar sua circulação. Quarto, reduza alimentos que prejudicam suas artérias, frituras, ultraprocessados, excesso de açúcar e gorduras ruins. Quinto, mantenha acompanhamento médico regular, especialmente se você tem fatores de risco como diabetes, pressão alta, colesterol elevado ou histórico familiar de problemas cardiovasculares. E lembre-se, mudanças na alimentação e nos hábitos funcionam melhor quando são consistentes e mantidas ao longo do tempo. Não espere resultados da noite para o dia, mas confie que cada escolha saudável que você faz está contribuindo para a saúde das suas artérias e para a qualidade da sua circulação. Seus pés gelados podem estar tentando te contar algo importante. Agora você tem o conhecimento para entender essa mensagem e agir de forma inteligente, combinando sabedoria nutricional com acompanhamento médico adequado. Cuide das suas artérias, cuide da sua circulação, e seu corpo inteiro vai agradecer. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.